1 Coríntios 13, versículo 12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Amém? Esse texto aqui, ele fala que nós ainda não conhecemos a Jesus como ele de fato é. O enxergamos de forma obscura, porém, no entanto, todavia, haverá um dia em que o veremos face a face e o contemplaremos plenamente, o conheceremos plenamente, assim como ele nos conhece. Eu quero me atentar a essa expressão, que um dia nós conheceremos a Jesus da mesma forma que ele nos conhece, dessa forma plena e total. O que eu quero dizer com isso, o que a Bíblia nos diz, é que eu, na verdade, não me conheço plenamente. Você, na verdade, não se conhece completamente, mas há alguém que nos conhece completamente, que é... Achei que você ia falar, meu marido, minha mulher me conhece que é a coisa, né? Não, é Jesus Cristo. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite é: como você se vê? O texto diz que nós vemos a Jesus hoje de forma obscura, mas um dia o veremos face a face e o contemplaremos plenamente como Ele nos conhece. Mas como que eu me conheço? Como que eu me vejo? Eu sei que Jesus me vê plenamente, e eu? Pergunte para você, como que você se vê? Ah, pastor, eu me vejo um pouco mais gordo, me vejo careca, tinha mais cabelo, me vejo um pouco mais bonito. Quem se vê mais bonito aí? O restante não tem fé, é isso? Tá bom. O restante não tem fé para, né? Tem que profetizar, irmão. O tempo vai passando, a gente, normalmente a tendência é ficarmos mais bonitos. Quando você olha a sua foto de criança, o que você fala? Era aí. Irmão, toda criança nasce com cara de joelho, né? Que nasce inchada, parece um joelho. Aí depois ela vai ficando bonitinha, vai tomando algumas formas, né? Eu tenho a Julie aqui na minha frente, está tão bonita, né? Com 11 anos, né, Julie? Você está com 11 anos? 12? 11. E eu lembro que há 11 anos eu apresentei a Julie aqui na igreja. Ela estava aqui no meu braço, irmãos, uma carinha de joelho. Você tinha que ver. Agora está aqui, ó, meninona bonita. Quanto mais cresce, mais bonita fica. Entendeu? E você também um dia teve cara de joelho, como eu também tive, né? Que a gente nasce inchadinho, mas a gente vai melhorando. Mas como que você se vê? Não estou falando do espelho, mas quero falar com você nessa noite sobre o espelho da alma. Como que está a tua alma, o teu espírito? Como que você se enxerga? Eu quero traçar alguns paralelos aqui rapidamente, de algumas pessoas que se viam de uma forma certas ou erradas, mas que sirvam de referência para nós, e de preferência de esperança e de motivação para cada um de nós, amém? Primeira coisa que eu preciso aprender a fazer em nome de Jesus é me enxergar da ótica de Deus. O grande problema da nossa sociedade é que nós nos enxergamos sempre da ótica do outro. Quando você quer conhecer alguém, você fala o quê? Você fala assim: Sanderson, por favor, me fala um pouco como é o Felipe. Ao invés de eu chegar direto nele, eu peço para que alguém me apresente antes. Nas empresas é assim. Tem uma pergunta quando você vai fazer uma entrevista, né? Que às vezes o entrevistador fala assim: me fala um pouco de como é você. Eu estou falando, tá vendo não? Nós é igualzinho, ó, né? Aí vem aquela resposta máxima: eu tenho um defeito, eu sou perfeccionista. Isso não é defeito, né? E também ninguém é tão perfeccionista assim. Mas é engraçado que quando nós queremos conhecer alguém, nós sempre procuramos alguém para que nos apresente. Me fala como é fulano, me fala como é ciclano. Mas na realidade, eu quero saber como que Deus me vê, como que Deus me enxerga. Como que Deus olha para mim? Será que quando Deus olha para mim, Ele enxerga só o meu cabelo bonito? Que é bonito, né, irmãos? Mas será que é isso que Deus está preocupado? Porque se fosse isso, coitado dos careca, né? Né, Nadia? Olha lá, o Nadia tá... Tem uns que são, outros que querem, né? Então já vai raspando a cabeça. Será que Deus se importa com a nossa aparência, com a nossa forma física, com a roupa que a gente usa? Será que Ele se importa com isso, sim ou não? Então eu preciso aprender a olhar para mim mesmo, da ótica de Deus.
daquele que me conhece completamente e plenamente, como diz o texto. Deus nos conhece de uma maneira tão íntima, que o salmista diz o quê? Que a palavra não chegou à boca e ele já sabe. Sabe isso que você está pensando agora, que você não falou para ninguém? Ele sabe. Isso é maravilhoso. O salmista ainda diz assim: isso é grandioso demais para mim, porque de fato é. Só que se eu não entender quem eu sou da ótica de Deus, eu vou viver num mundo onde eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. E hoje nós vivemos numa sociedade, uma geração taxada. Você tem um novo celular da Apple? Se você não tem, então você não faz parte da nossa sociedade. Você usa WhatsApp? Que atrasado que você está. Que tipo, você ainda usa o telefone para falar? Parece absurdo, né? Quem que liga? Oi, como é que você está? Não tá fazendo nada, deixa eu te ligar. Ninguém faz isso hoje. Você manda uma mensagem aí, beleza? Tá bom, tá. Se precisar falar, você liga, senão é só na mensagem. Mas a nossa sociedade, ela vai se dividindo. Hoje a gente foi fazer oração aqui, tinha os 3 manos de boné, né? Aí eu olhei assim, ó, né? Ali tá sequelado, né? Assim, ó, fica lá e nós fica aqui. Chega perto deles não, porque eles usam boné. A nossa sociedade é taxada por aquilo que as pessoas falam que nós somos, não pelo aquilo que de fato nós somos. O grande problema da igreja é não admitir e não assumir a posição que temos em Cristo Jesus e quem somos em Cristo Jesus. Aí eu vou te dar um exemplo aqui bem bacana. Quando Deus fala para Moisés mandar ali os espias em Números capítulo 13, vou pedir para o Paulo por aqui, Números capítulo 13, versículo 2, você não precisa abrir, vou pedir para ele colocar, só para ler uma palavrinha específica desse texto. Números capítulo 13, versículo de número 2, Deus fala para Moisés: levante 12 homens das 12 tribos, para que possam espiar a terra, para que possam ir até a Canaã e olhar o que tem lá, como que significa, o que faz, o que não faz, quem que habita naquela terra. Aí o texto diz assim: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Primeira coisa, eram pessoas comuns? Eram príncipes, eram homens elevados, eram homens importantes, eram pessoas de destaque na sua sociedade, na sua tribo no caso. Aí tem uma palavrinha, eu não sei, eu vou pedir para qualquer irmão que abre aí Números capítulo 13, versículo 2, que tem uma palavra que é melhor do que a que está ali. Aí ele diz assim, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Como é que está na sua Bíblia aí? Como é que está na sua versão? Deixa eu abrir aqui na minha também. Hei de dar? Deixa eu abrir aqui na minha. De todo mundo está hei de dar? Na minha versão diz assim: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel. Tem alguma tradução assim? Não? Então você precisa comprar a Bíblia de Deus, né, irmão? Não é certo, hein? A minha versão diz, mande eles para espiar a terra que eu dou a eles. Qual que é o grande problema de nós cristãos? Nós achamos que não temos nada e achamos que não somos nada porque não entendemos o que a própria Bíblia diz. Deus disse ao povo: manda eles olharem a terra só por olhar, porque eu já dei. Estou dando a eles, é de vocês a terra, mas vai lá dar uma olhada. E todo mundo conhece a história. Quando eles voltam, Josué e Caleb estão firmes de que aquela terra é sim um lugar para eles habitarem. Os outros 10 estão morrendo de medo. Mas entenda uma coisa, Josué e Caleb entenderam a palavra de Deus através de Moisés para eles. A terra é nossa, e nós vamos lá, nós vamos entrar e vamos possuir, aquele lugar é nosso e ponto final. Aqueles outros 10 não. Como que você se vê? Você se vê como aqueles 10 que não sabem para onde estão indo? Ou você se vê como aqueles 2 que sabem exatamente onde estão, quem são e o que vão conquistar em nome de Jesus? Porque Deus já deu, já entregou, já é deles, já é meu, já é seu, mas nós não queremos. Quando Deus fez o homem, Ele disse a ele: domine sobre todas as coisas. Tudo é feito para que eu e você possamos dominar, mas essa realidade parece que não entra no nosso entendimento.
A gente não entende isso. Eu cresci pensando assim, que esse texto, quando falava de Canaã, era do céu. Tem uma parte que é do céu, mas nesse texto específico não é do céu. Mas se você deve se lembrar, se você um dia foi criança como eu, de uma canção que dizia: caminhando eu vou. E se você não vai? Ah, que beleza, hein? Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Porque isso, no meu entendimento, quando eu li esse texto e falava de Canaã, eu achava que era o céu. Mas olha que coisa simples, né? O texto fala assim: subam, espiem a terra que eu dou aos meus filhos por herança. Eles subiram. Quem que eles encontraram lá? Gigantes. No céu tem gigante? Então não é o céu. Segunda coisa, o gigante era amigo de Israel? Eram inimigos. No céu tem inimigo? Talvez vai ter uns lá. Você, achei que você não vinha. Vai ter gente no céu bravo com Jesus. Ah, Jesus, só na pegadinha, né? Você pode ficar amando todo mundo aí. Não era para ter vindo, não. Mas esse texto não fala de céu, esse texto fala de terra. E eu preciso entender que aquilo que eu sou em Deus, eu sou aqui. Eu não sou só quando chegar lá. Nós temos a tendência de achar assim: não tem problema, quando estiver no céu vai ser tudo lindo. Mas pode ser lindo já. Pode ser lindo agora, pode ser lindo nesse exato momento. Basta você crer no que a palavra diz a respeito de você mesmo. Eu volto e te pergunto: quem você acha que você é? Como que você se vê? Deus olhou para uma nação ali de Israel, pessoas simples, comuns, que não tinham muitas coisas de armamento. Olha para uma nação grande e aquela terra maravilhosa, cheia de gigantes, e fala assim: fica tranquilo, o que está lá é de vocês, ponto final. É assim que Deus enxerga a mim e a você. Aí cabe a mim e a você sermos como esses 10 ou como esses 2. Outro exemplo aqui. Lembra do Davizinho, do Golias? Golias passou 40 dias, de dia e de tarde. Ele perguntava o quê? Você lembra? Tem homem em Israel aí? Tem alguém para me enfrentar? Tem alguém capaz de lutar comigo? E aí, se você começa a ler o texto, está ali em 2 Reis, se você depois quiser ler depois, você lê na sua casa, ele fala o seguinte, o Golias falando: todo dia, na parte da manhã, na parte da tarde, por 40 dias, aquele Golias, um homem de mais ou menos 2,90 metros, quase 3 metros de altura, todo o seu armamento, com caneleira, escudo, espada, aquele monte de coisa, baita homem gigante, forte, guerreiro, ele está 40 dias perguntando para Israel: tem homem aí? Eu tenho minhas dúvidas com esse Golias. Se você ficar 40 dias perguntando se tem homem aí, tem nada contra, irmão. Né? Hoje em dia você vê uns Golias aí que você fala assim: isso aí, esse pitbull é lesse, isso aí é... Então quando eu olho para Golias 40 dias perguntando se tem homem, se tem guerreiro ali, eu já fico meio em dúvida, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito da questão. Mas o que é lindo no texto é que quando Davi chega lá e ouve ele provocando o exército de Israel, provocando a nação, Davi tem um insight muito simples. Ele fala assim: ei, peraí, vocês estão aqui 40 dias morrendo de medo disso? Dessa bichona louca aí? 40 dias pedindo homem? Vocês estão com medo disso? Aí ele fala assim: quem é esse que afronta quem? O Deus de Israel. Porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem ele era da ótica de Deus. E ele fala assim: olha, quem é esse incircunciso? Por que ele fala da circuncisão? Porque a circuncisão significava o comprometimento, a aliança, a comunhão com Deus, a obediência. Ele fala assim: um cara que não obedece a Deus, que não é circuncidado, que não tem aliança com o Senhor, que não sabe quem é o Deus de Israel, está aí gritando, afrontando a gente? Fica tranquilo que eu acabo com ele. Quem é você nessa história? O Davizinho que chega lá e fala: ei, para tudo, eu sei o Deus que eu tenho, eu sei o Deus que eu sirvo, acabou essa bagunça aqui. Ou você é igual ao soldado de Israel? Porque o texto vai dizer o seguinte, que o soldado, a moça, ela chegava lá e batia o pé. Pá! Tem homem em Israel! Aí diz que os soldados de Israel recuavam de medo do cara bater o pé. Quem é você? Como você se enxerga? Quem é você nessa história? O Davizinho que vai para cima ou aquele que... Não, peraí, Jeová, não, segura aí, não, aguenta aí. Não, Deus. Eu quero que você se veja, como você se enxerga. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus?
Espero que esteja te libertando hoje, amém? Como que você se enxerga? Outro exemplo aqui, você vai lembrar bem de Elias, os profetas de Baal. Eram 500 profetas desafiando Deus, e só tinha Elias. Era 500 contra um, era 1 contra 500, parece Hollywood, né? Então não, mas é Bíblia, palavra de Deus. E eles estão ali naquela loucura toda, e desafia, e vai descer fogo, e vai queimar não sei o que, vai rolar de tudo. Aí o que eu acho maravilhoso no texto? Elias fala assim: orem para os deuses de vocês, para que ele mande fogo dos céus e consuma o que está aqui, consuma água, o holocausto, tudo que tem aqui. Aí eles começam a orar. O que acontece? Nada. Quando você começa a ler o texto, depois tem gente que fala assim: poxa, a Bíblia, ela é estranha de ler, a Bíblia é engraçadíssima, porque nesse mesmo texto, Elias fala assim: por um acaso, os deuses de vocês estariam dormindo? Ele está sendo irônico. Eu acho que Elias está fazendo stand-up, né? Ah, cadê o Deus de Baal? Ah, não está aqui, não chegou, ei, perdeu. Aí Elias faz uma oração, o que acontece? Desce fogo, consome água, queima todo mundo, mata meio mundo. Ah! Aí levanta uma Anitta lá, uma tal de Jezabel, e fala assim: prepara, que agora é hora, vou pegar Elias. Aí o que Elias faz? Como que você se vê? Porque talvez hoje você está sendo um guerreiro, derrotando 500 profetas de Baal. Aí amanhã alguém fala um A para você, some. Tem pessoas que quando elas têm o espírito, a alma, a sua vontade, o seu ânimo, ele é vacilante, ele não é constante e firme, ele passa a ser maleável e ele cai, ele não consegue governar nenhuma área da sua vida. Por isso que Elias, em dado momento, ele passa a ter um espírito vacilante. Antes ele era forte, poderoso para derrotar 500 homens, e na manhã seguinte ele está com medo de uma única mulher. Porque há um espírito, há um ânimo que vacila, há um ânimo que desanima e facilmente desiste. Como você se vê? Como o que vence ou o que vive vencido? Como aquele que está indo sempre à frente ou aquele que está sempre perdendo? Como que você se vê? Porque a maneira que nós nos vemos não é só para ser bonitinho. A maneira que eu me vejo envolve atitude. A maneira que Caleb e Josué se viam envolveu atitude. A maneira que Davi se via envolveu atitude. A maneira que Elias se via envolve atitude. Porque nós queremos nos ver como filhos de Deus, como herdeiros, como salvos, como santos, mas temos a atitude de ratos. Você bate o pé, o rato tem mais medo que você. Mulher morre de medo de rato, ele morre de medo de você. Você bate o pé que ele foge. Ele sai correndo. Então entenda isso, que eu preciso saber o Deus a quem eu sirvo, quem eu sou, como que Deus me vê. E aí, meu irmão, não preciso nem falar de Jesus Cristo, porque um Deus que entrega o Filho para morrer por mim e por você, é porque alguma coisa a gente vale, vai. Algum valor a gente tem para esse Deus maravilhoso. E não é nada que eu tenha feito para merecer isso, viu? É totalmente merecido. Talvez você esteja nessa noite pensando exatamente isso. Eu estou exatamente nessa posição. Eu não sei às vezes se eu sou aquilo que Deus fala que eu sou, ou se eu sou apenas como os filisteus que fogem, como aqueles que têm medo das coisas, ou que desistem de fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. Talvez você esteja perguntando assim: e agora, o que eu faço? Pergunte para mim: e agora, o que eu faço? Pergunte. Boa pergunta, irmãos. Estava pensando: e agora, o que eu faço? Existem algumas coisas que nós precisamos fazer para mudarmos o nosso conceito, mudarmos o nosso contexto. Primeira coisa que eu marquei aqui: escolha melhor o que você ouve, porque aquilo que nós ouvimos nos torna reflexo do que somos, tanto de música, quanto de palavras, quanto de televisão. Hoje o irmão Ed deu um exemplo maravilhoso aqui pela manhã. É preferível você ligar a televisão e ter inúmeros programas de igrejas variadas falando de Jesus e alcançando alguns, do que você ligar a televisão e ver morte, guerra, destruição, essas novelas abençoadas da Rede Globo. Então é muito melhor. O que você ouve, o que você vê, o que você põe para dentro de você, vai formar você. Aquilo que você ouve e aprende é aquilo que você é. Nós não somos nada mais do que reflexo de tudo aquilo que nós nos alimentamos. E eu não estou falando, por exemplo, só de coisas que são do mundo, estamos também de coisas evangélicas. Hoje pela manhã também, irmão Ed deu um exemplo aqui de como não se deve pedir o dízimo, né? Na história que ele contou aqui do milho. Quem estava aqui lembra da história. Aquilo é errado, mas há igrejas que ensinam assim.
Então o que você ouve? O que você põe para dentro de você? Quando você fica ouvindo aquela música da Dadá, sabe a música da Dadá? Na prova não me ajudou, você na mesa vai se arrepender, tem a plateia e você no palco, olhar e ver o capeta brilhando em você, porque essa música não é de Deus não, essa música não é de Deus não, a Bíblia não fala isso. O que você está ouvindo? Eu estou ouvindo música de vitória. Não é assim que funciona. E não precisa ser só essas músicas muito extravagantes. Tem outra lá, lembra que nós falamos aqui alguns domingos? Não morrerei, enquanto a palavra não se cumprir. Mentira! A letra ainda fala assim: quem tem promessa de Deus não morre, não desiste não, pois tem a fé de Abraão. Hebreus 11 fala justamente de Abraão, um homem, um herói da fé, um pai da fé, que não viu a promessa acontecer. O que você está ouvindo? O que você põe para dentro de você? Pastor, eu curto um pagodinho. Não preciso falar do funk não, né? Tem gente que gosta de funk. Não, mas agora tem funk gospel. Melhor não. Aí, antigamente, tinha aquele mito, né? Que a mulher era o sexo frágil. Na verdade, as mulheres nunca foram. Era uma questão de machismo e tal, né? Não estou sendo feminista aqui, nada disso. Mas só para a gente exemplificar um pouquinho. Porque tinha aquela coisa que homem não chora. Quantos homens aqui cresceram ouvindo isso dos pais? Né? Engole esse choro. Para de chorar. Não foi assim que você cresceu? Eu, graças a Deus, nunca ouvi isso do meu pai. Mas creio que talvez os irmãos mais antigos ouviram isso, ou os mais novos e tal. Para de chorar. Hoje inverteu o papel. Hoje as mulheres são fortes e os homens, meu Deus do céu, estão indo embora. Embora. Porque homem não chora. O que você está ouvindo? Existe um ritmo. Criaram um ritmo chamado sofrência. A palavra nem existe, mas criaram a sofrência, que é para o cara que está de bode, está sofrendo. O que você está ouvindo? E às vezes você passa no trânsito, os caras estão com o carro, vidrão aberto, e lá, homem não chora. Você acha que está bonito isso? Você acha que está legal? O que você anda ouvindo? Aquilo que você ouve é a maneira que você vai andar. Se você fica ouvindo esse tipo de música, você vai ser um gafanhotinho, você vai ser o filisteu que vai fugir do exército, você vai ser aquela pessoa que vai estar morrendo de medo de tudo. Sabe o que você tem que cantar? Você tem que cantar como nós cantamos hoje. Minha vida é um projeto perfeito. E aí? E o melhor está preparado para mim. Eu pereceria se duvidar, se não cresce que verei o bem do Senhor nesta terra sobre mim. Eu tenho que aprender a cantar aquilo que me abençoa, aquilo que me edifica, e não aquilo que me mata. Tudo bem, irmãos? Como que você se vê? Aquilo que você ouve destina como você se vê. Aquilo que você escuta vai discriminar como que você se enxerga. Porque se você fica ouvindo porcaria, quando você olhar no espelho, você fala assim: a música tem razão, tô valendo nada mesmo não. E para o outro lado também, porque tem músicas que são extremamente eróticas. E aí você ouve aquilo, você chega no frente do espelho, tô podendo. O que você está ouvindo? Entenda isso, aquilo que você ouve muda a tua realidade. Aquilo que você assiste muda a tua realidade. Aquilo que as pessoas falam de você muda a tua realidade. O que estão falando de você? Sabia que até Jesus se preocupou com isso? Um dia Jesus chamou os 12 e falou assim: o que dizem por aí que eu sou? Então presta atenção, o que as pessoas dizem de você? Fica atento, o que as pessoas à sua volta, na sua casa, na sua família, na igreja, no seu trabalho, na faculdade, o que dizem a respeito de você? Todo mundo tem amigos de verdade. Procura um homem e fala assim: vem cá, o que o pessoal está falando de mim aí? Procure saber. Jesus que sabia o que falavam dele. Quem sou eu para não querer saber o que falam de mim? Se você quiser saber o que falam de mim, é só você ir lá nas minhas redes sociais, que vira e mexe, tem alguém lá se manifestando. E eu falo: eita, mais um, vamos que vamos. Outra coisa que precisamos fazer aqui, ó. Essa aqui é para o Senhor. Vou falar. Ele está de cabeça baixa ali, ó. Trufinha, essa é para você, hein? É para todo mundo. Escolha melhor as suas amizades. Escolha com quem você anda. E eu vou te dizer uma coisa muito séria.
que eu aprendi esses dias. Eu venho ouvindo isso do Espírito Santo há algum tempo, e eu ficava em dúvida se era ou não era. Essa semana ele me deu um tapa tão grande que eu falei, agora eu sei que é. Entenda uma coisa, vou te falar de mim, e eu quero que você tome isso na tua vida em nome de Jesus. Se você não serve para me estimular a minha fé e os meus sonhos, você não serve para andar comigo. Você está entendendo isso? O que eu vejo de gente que namora com pessoas que não têm sonhos de Deus, você sabe o que vai acontecer? Vai morrer. Eu preguei para uma porrada de jovens esses dias lá, eu falei assim, olha, eu vou te dar um conselho hoje. Se você namora com uma pessoa, que eu falei assim, quantos aqui tem sonhos aí, né, de cantar, de louvar, de adorar, de ser pastor, missionário, presbítero, apóstolo, corpo da Trindade, o que você quer? Um monte de gente levantou a mão. Um monte de gente levantou a mão. Aí eu falei assim, a tua namorada, o teu namorado tem o mesmo sonho que você? Eu acho que eu acabei com umas par de namoro ali. Irmãos, em nome de Jesus, se a pessoa não pensa como você, não cogita que nem você, e não injeta fé nos teus sonhos, ela não serve para andar com você. Ai pastor, de onde que vem isso? Olha lá, vamos voltar, eu gosto de voltar no mesmo ponto. Caleb e Josué. Quem entraria na terra prometida? Caleb, Josué e Moisés, e mais ninguém. Por quê? Porque aqueles que não servem para injetar fé e acreditar nos sonhos de Deus para andar com eles, não servem para andar com eles, e tanto não serviam, que todos os que não acreditaram, o que aconteceu? Morreram. Então lê a Bíblia, olha para a Bíblia fala isso. Se você não anda comigo, quem não está aqui comigo não ajunta espalha. Se você não cogita dos meus sonhos, não sonha comigo, não projeta comigo, você não tem que andar comigo. Mas quem é que escolhe isso? Eu. É você que escolhe. Você escolhe as pessoas que andam com você. As pessoas que andam com você te levam para onde? Para a igreja? Amém. Tá, são pessoas boas, está no lugar certo. As pessoas que andam com você te levam para onde? Para baladinha? Está andando com a pessoa errada. Irmãos, hoje o céu está repleto de pessoas que estão lá graças a um amigo. Talvez você está aqui hoje graças a um amigo. Talvez você evangelizou um amigo e esse amigo morreu e está lá no céu também. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa. Da mesma forma que o céu está repleto, o inferno está cheio de pessoas que estão lá por causa de amigos que levaram para onde não devia. Escolha os seus amigos vão dizer quem você é. Se você é alguém de Deus, que vive a vida de Deus, as realidades de Deus, ou se você é só um gafanhoto, um Zé Ninguém aí que morre de medo de tudo. Irmãos, eu sou extremamente seletivo. Seja seletivo. Escolha de verdade, escolha teus amigos. Escolha as pessoas que vão andar com você, que vão sonhar com você, projetar com você, que vão desejar com você os mesmos sonhos e desejos. Senão você morre. Tudo que você plantou no seu coração você vai jogar no lixo, porque você está andando do lado de alguém que não está sonhando com você. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Entendeu aí, ó? Os dois aí. É para vocês mesmo. Não é porque eu amo vocês, né? Mas é para vocês também, é para mim também, é para todo mundo. Irmãos, escolha bem os seus amigos, as suas amizades, por uma coisa simples. Certa vez chegaram no inferno. Irmãos, é uma história, tá? Tudo bem? Eu estou explicando que é uma historinha, porque eu falo assim, não, você viu o que o pastor falou? Que os caras estão conversando em inferno, pastor. Não. Escolha as tuas amizades. Escolha as pessoas com quem você anda. Vou te dar um exemplo e depois eu te conto a história. Esses dias, a mesma pessoa lá na prefeitura, na Câmara, falou assim para a Franciane, elogiando a postura dela, né? De tudo que ela faz, o trabalho dela e tal. E aí ele falou assim, sabe uma coisa que me chama a atenção em você, Franciane? Esse fotógrafo que é amigo dela, que é meu amigo nosso, né? Também trabalhei com ele muitos anos. E ele falou assim, me diz uma coisa, você está aqui há quanto tempo já? Aí ela falou assim, tem 10 meses. Aí ele falou assim, quantas cantadas você já levou em 10 meses? Ela falou, nenhuma. E a Franciane é feia, irmãos? Fala. É uma mulher feia? Quantas cantadas você já levou? Ela falou, nenhuma. Postura. Não estou falando que existem homens e homens, lugares e lugares. Você só leva a segunda cantada de acordo com a tua postura. A primeira você pode até levar, porque o cara é sem educação. A partir daí, meu querido, só se você não valer muita coisa. Falei, pronto. Falei.
Tenha postura onde você trabalha, onde você estuda, na sua escola. Uma vez eu falei para o Paulo, Paulo, quando você entrar na faculdade, ele está no último ano, glória a Deus, né? Acabou aí, maravilha. Eu falei assim, começa a pegar os panfletos de festa que tem. Quando chegar na sala de aula, você conta. Perdeu a conta. Porque você entra numa faculdade hoje, você vai pegando festa. O que o fez não ir às festas? O que o fez não se corromper? O que o fez não se contaminar com as festas? Postura. Está entendendo isso? Para você viver a realidade de que do que Deus quer e é na tua vida, você tem que ter postura. Outra coisa que eu marquei aqui, agora vou contar a historinha para dar uma relaxada. 3 amigos chegaram no inferno. Um batista, um presbiteriano e um pentecostal. Estavam lá os 3 no inferno. Aí o batista olhou para o presbiteriano e falou assim, vocês não são predestinados ao céu? Aí só quem vem em escola bíblica e estuda que vai entender a piada, tá? Você não é predestinado, né? Não, porque o céu é para os eleitos. O que você está fazendo aqui? Aí o presbiteriano disse assim, pois é, eu era eleito, mas assim, a gente erra, a gente, né, acaba pecando, e aí eu caí, enfim, estou aqui no inferno. Aí o presbiteriano, e você, batista? Vocês que são todos livres, que vocês é que escolhem ir ao céu, que é só aceitar, que Jesus aceita todo mundo, o que você está fazendo aqui também? Aí você então, de fato nós batistas pregamos isso e cremos nisso, que o céu é livre acesso, é só eu aceitar que eu vou para o céu, mas aconteceu, eu caí, desviei, e estou aqui no inferno. Aí os 2 olharam para o pentecostal, assim, e você, pentecostal, o que você está fazendo aqui no inferno? Ele, aqui é o inferno? Determino agora que seja o céu. Escolha teus amigos, meu irmão. Escolha tuas amizades. Escolha as pessoas com quem você anda. Elas vão te abençoar ou vão te destruir? Seja sábio, escolha. Calma, Julia. Vai ter um troço aqui, gente. Acorde a Júlia aqui. Por último, para a gente encerrar aqui, irmãos. É 7h58. Escolha melhor o que você faz com o seu tempo, amém? Escolha melhor o que você faz com o seu tempo. Você tem tempo. Escolha melhor o que você faz com o seu tempo. Os amigos que você escolhe, as coisas que você ouve e o que você faz com o seu tempo determinam quem de fato você é. Quanto mais tempo com Deus, quanto mais tempo próximo a pessoas de Deus, quanto mais tempo você passa vivendo as coisas do Senhor, mais próximo da realidade do que Deus, da forma que Deus te vê, você passa a se tornar. Amém? A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Efésios 1, versículo 3. Pedir para você ficar em pé que nós vamos orar para encerrar este culto. Eu quero que Deus continue ministrando ao seu coração, que o Espírito Santo continue falando com você em nome de Jesus Cristo, para que você entenda a realidade de quem você é. Por que eu falei tudo isso? Para dizer a você o seguinte, meu irmão, que uma das funções, uma das questões do MDA e do discipulado é fazer com que os nossos discípulos se enxerguem como eles de fato são. Ontem eu conversava com o Nadiel ali atrás. Eu falei para ele, estava me falando de umas dificuldades, de um problema. Eu falei assim, cara, começa a se enxergar como você é. Para que Deus te chamou? Para que Deus te levantou? Aí daqui uns dias você vai ver umas coisas e fala assim, cara, é o Nadiel. É o Nadiel. Aí você, o Kleber. Gente, o Ed. Porque a função do discipulado, um a um ali, é estimular o outro a crescer, a se enxergar e a ser visto como Deus o vê. Essa é a função. É a arte de promover o outro. E eu não conseguiria, eu não sou capaz de promover ninguém, mas eu posso, através da fé, da palavra de Deus, de Cristo Jesus, da sua infinita misericórdia, promover Deus, o olhar de Deus para a vida deles.